Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui para trazer um vídeo para vocês de relato de amamentação, como que tá sendo com o João Lucas desde que ele saiu do hospital, como é que tá sendo tudo. Bom, gente, para quem me acompanha aqui no canal sabe que o Matheus Miguel, ele nasceu prematuro de 34 semanas, então ele ficou internado, né, para ganho de peso. Ele ficou internado 18 dias, ele nasceu no dia 27 de maio e ele saiu do hospital no dia 14 de junho, tá? Então ele ficou 18 dias internado. E nesse período que ele ficou internado, ele ficou 18 dias internado. E nesses 18 dias eu fui todos os dias pro hospital visitar ele. Todos os dias mesmo, porque eu já tinha tido alta. Eu tive alta 2 dias depois que ele nasceu, tá? Então ele nasceu no dia 27 de maio, no dia 29 de maio eu tive alta. No dia 30 eu já tava indo lá visitar ele. No dia seguinte eu tive alta na sexta. Eu fiquei o dia inteiro com ele antes de eu ter alta, antes de eu sair do hospital. Fiquei o dia inteiro lá com ele. Eu não tava tendo leite pra amamentar ele, né, nesses 2 dias que eu fiquei lá. Por quê? Porque eu fiquei 12 dias internada antes do parto. Então eu tava, acho que com muito estresse do hospital, tal. Tanto é que o médico falou assim, olha, é normal que você não tenha leite agora. Você passou por um estresse muito grande, ficou muito tempo internada no hospital. Seu psicológico, tal, tudo isso. Então faz com que você não tenha leite. Então você vai pra casa, você descansa, tal, toma um banho quente, deixa a água do chuveiro quente cair no seu seio, tal, e aí você vai fazendo massagem, e aí aos poucos pode ser que o leite vá descendo. Então eu não consegui amamentar ele nem no dia que ele nasceu, nem no dia seguinte, porque eu não tinha nenhuma gota de leite, tá? Então ele tomava fórmula, desde o dia que ele nasceu ele tomava fórmula lá no hospital mesmo. No hospital tinha banco de leite, mas eles não davam leite se a mãe não deixasse lá no banco de leite. Quem tomava leite do banco de leite materno era somente as mães que deixavam leite lá. Iriam lá, tiravam o leite e tal e deixavam lá para o próprio filho tomar. Para outras crianças não tinha, porque a demanda de leite não era muito grande, tipo, não tava sobrando leite, né? Então só tinha leite para os filhos de quem tirava o leite lá. Caso contrário, era somente fórmula. Então meu filho tomava fórmula desde o dia que ele nasceu. Ele tomava fórmula. E aí ele tomava fórmula de 3 em 3 horas. Mas os médicos não falam que leite que eles dão, né? Então é só fórmula. Então ele tomava de 3 em 3 horas, tal, para tentar recuperar o peso dele, tudo bonitinho, tal. E aí quando foi no sábado eu fui visitar ele. Eu ainda não tinha leite. Quando foi no domingo eu não fui visitar ele. Por quê? No sábado eu passei o dia inteiro lá. Tipo, eu cheguei lá umas 8 horas da manhã e saí de lá quase 9 horas da noite. Passei o dia inteiro lá com meu filho no hospital. E aí depois meu pai foi me buscar, tal, só que é muito esforço. Eu tava, tipo, recém-operada de cesárea, né? Então eu fiz muito esforço. E aí quando eu cheguei em casa no sábado, os meus pontos estavam sangrando, né? E aí eu entrei em desespero, fiquei morrendo de medo dos meus pontos abrirem e tal. Então eu falei, quer saber? Amanhã eu vou descansar, eu vou ficar em casa, né? Vou ter um tempo pra mim e tal, vou ficar de repouso. Então eu não fui, no domingo eu não fui visitar ele. Quando foi na segunda-feira eu já fui visitar ele. E aí eu não parei mais, fui todos os dias. Até o dia que ele teve alta eu fui todos os dias pro hospital. E aí, na segunda-feira, quando eu fui visitar ele, o meu leite já tinha descido, né? Porque no domingo eu fiquei em casa, tal, de repouso, tendo tempo pra mim e tal, e aí já tava descendo um pouco do colostro. E aí quando foi na segunda-feira eu comecei a dar mamar pra ele. Só que eu não dava mamar assim, tipo, o dia inteiro, né? Que nem quando a gente traz o filho pra casa, que ele mama livre demanda, toda vez que ele chora a gente dá. Não, lá no hospital é diferente. Eu não ficava o dia inteiro, a noite inteira. Então o meu corpo não entendia que eu tinha que produzir a quantidade de leite que o meu filho estava tomando,
Então eu tinha a quantidade de leite que ele mamava lá. Só que tinha dias que eu não podia ficar o dia inteiro, porque o meu filho ou o meu esposo acabou a licença maternidade dele, ele teve que voltar a trabalhar, então eu tinha que ficar com o meu filho aqui em casa, né? O João Lucas tem 4 anos. Então eu, ficava com ele um pouco aqui em casa, aí o meu pai, filha, você quer ir lá ver o Matheus? Vamos lá, eu te levo. Aí eu ficava 3, 4 horas com ele por dia e vinha pra casa. Então, era questão de uma mamada, né? Aí eu dava uma mamada e o resto eles completavam com um complemento, né? Com a fórmula. E davam fórmula o dia inteiro, só o momento que eu estava lá que eu dava peito. E assim foi nesses 18 dias que ele ficou internado, né? No dia que ele teve alta, eu dei mamar pra ele, tudo bonitinho. Tinha leite, mas eu achei estranho que secava muito rápido o meu peito. Ele começava a mamar, tal, ele mamava, dali uns 10 minutos, eu vi que não saía mais nada. E ele chorava do meu peito e nada, aí eu pegava, trocava ele de peito. E ele continuava a chorar. O que eu fazia? Coloquei chupeta nele. Aí, com 3 dias, eu vi que ele tava muito chorão. Muito chorão. Aí eu peguei e falei, vou no posto de saúde, vou ver o que tá acontecendo, porque não tá saindo quase leite do meu peito. O que eu faço, né? E aí eu cheguei lá no posto de saúde e falei pra médica, eu falei, olha, meu filho ficou internado 18 dias e tem 3 dias que ele tá em casa, mas ele tá muito chorão, ele não tá se satisfazendo com a quantidade de leite que tá saindo no meu peito. O que eu faço pra descer mais? O que eu devo fazer, né? Porque eu não sei o que fazer. E a consulta dele era só na semana seguinte. Então eu não podia esperar até a semana seguinte. Aí ela pegou e falou assim, olha, ela pegou, veio, me examinou, apertou meu peito, ela viu que tava saindo leite. Ela falou, olha, seu leite não secou. Você tem leite, é só colocar ele no peito. Mas se você acha que não está sustentando ele, compra uma fórmula. E aí você complementa com a fórmula. Aí eu falei, tudo bem, qual que você me indica? Ela foi e me indicou o Nestogeno ou o Aptamil. Aí ela falou assim, só que o Aptamil é mais caro, então é melhor você começar com o Nestogeno e tal. E aí se você vê que deu certo, você continua, senão depois você vai e troca pelo Aptamil. Eu falei, tudo bem então. Fui no mesmo dia, comprei o Nestogeno, mas eu continuei dando de mamar pra ele no meu peito. E aí quando chegou na segunda, aí eu só dava a fórmula pra ele à noite, pra ele dormir. Porque ele não dormia à noite, ele chorava a noite inteira. Então nem ele, nem eu e nem o pai dele dormia. E o pai dele precisava dormir porque ele levantava às 5 horas da manhã pra trabalhar, ele precisava descansar, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Durante o dia eu dou peito e à noite eu dou a fórmula pra complementar, né? Comprei uma mamadeira, comprei a fórmula e foi isso que eu fiz. À noite, menino, ele dormiu a noite inteira. Ele dormiu, super bem. Super bem. Dei só uma mamadeira. Antes dele dormir, depois que ele saiu do banho. Era umas 10 horas. Ele foi acordar, era, quase 6 horas da manhã. Por quê? Porque ele estava sustentado. Eu falei, tudo bem então, né? Que ótimo. Quando ele acordou às 6 horas da manhã, eu fui e dei peito. Comecei a dar peito, o dia inteiro peito. E aí chegou no dia da consulta, que foi na segunda-feira, isso foi na sexta. Quando foi na segunda-feira, o dia da consulta dele, ele foi, pesou e ele tinha perdido 135 gramas. 135 gramas. Eu falei, Jesus amado, não é possível. Ele falou, mas você vai ter que ser acompanhada agora pelo, acho que é NIR, núcleo, não sei o que lá, é pra prematuro, né? Crianças que estão perdendo peso e tal. Conforme for, dependendo se ele continuar perdendo peso, ele vai ter que ser internado. Nossa, eu entrei em desespero. Falei, o quê? Não. Meu filho não vai ser internado coisa nenhuma. Falei, tudo bem, então. Vim pra casa. O que eu fazia? Como do meu peito, enquanto ele mamava, eu não sabia a quantidade que ele tava mamando. Então eu comecei a fazer o quê? Minha amiga me emprestou uma bombinha elétrica e eu tirava o leite do peito com a bombinha elétrica, colocava na mamadeira e dava pra ele. Depois eu fazia a fórmula e complementava.
Só que aí eu vi, tirando com a bombinha, que não saía nada. Tipo, saía, tipo, 30 ml juntando as duas mamas. Não saía nada. Porque, tipo, no hospital ele já mamava 55 ml. Então, 20 ml, o que você faz com 20 ml? Sabe? Por isso que ele chorava horrores. Por isso que ele ficou 8 dias sem fazer cocô depois que ele saiu do hospital. Por quê? Porque não tinha o suficiente pra encher o estômago dele. E pra, tipo, ele fazer xixi, fazer cocô e ficar sustentado. Não dava conta, né? Então, comecei a fazer isso. Eu tirava do peito, dava na mamadeira e depois eu dava fórmula. E aí o médico marcou a consulta pra ele, pro Matheus Miguel, dali 15 dias pra ele voltar para acompanhamento de peso, para saber como é que foi. E aí depois de 15 dias, agora no dia 3 de julho, eu voltei em consulta com o Matheus Miguel. E chegando lá, ele tinha ganhado 600 gramas e 4 centímetros. Então agora ele tá com 2,615 kg e 48 centímetros. Então eu parei de dar peito, né? Então agora eu só tiro na bombinha e complemento com a fórmula. Só que, tipo, ele bebe muito mais fórmula do que do meu peito, porque do meu peito não sai nada. Se eu tirar, tipo, a cada 3 horas, que seria o tempo que ele mama, se eu tirasse isso e complementasse, não sairia nem 5 ml. Então eu deixo acumular o dia inteiro, chega à noite, eu vou e tiro. E aí eu consigo tirar, às vezes, no máximo 30 ml. E ele já tá tomando 90 ml de leite. Então 30 ml não seria absolutamente nada pra ele, assim, tipo, não é nem metade do que ele toma normalmente. Então, eu faço isso e complemento com a fórmula. E aí ele toma 90 ml a cada 3 horas. E graças a Deus ele tá ganhando peso, ele tá ganhando tamanho e tal. Então, infelizmente, a amamentação novamente não deu, né, na minha primeira gestação. Eu queria muito também ter tido a oportunidade de amamentar, mas eu não consegui. Nessa eu ainda consegui um pouquinho mais, mas mesmo assim foi bem... nada do que eu imaginei, nada do que eu quis, do que eu planejei, mas o importante é que ele esteja bem saudável, ganhando peso, né, tamanho, tudo direitinho, conseguindo fazer cocô, que é o mais importante. Que enquanto ele mamava no meu peito, nenhuma vez ele conseguiu fazer cocô. Então, isso me deixava muito preocupada. Mas agora, graças a Deus, ele faz cocô uma vez por dia, mas ele faz. Ele tem muito problema de gases, mas os médicos falam que é porque o estômago e o intestino dele não desenvolveu o que era para ter desenvolvido dentro da minha barriga. Então tá desenvolvendo aqui fora, né? Porque como ele é prematuro, ele nasceu com 34 semanas. Então, é por isso que ele sente muitas cólicas, tá? Porque diz que o normal do bebê é ele com no mínimo 20 dias. De 20 dias a um mês, começar a sentir cólica. E ele começou, assim, com tipo 15 dias, ele começou a sentir cólica. Então, tem sido um pouco complicado. Ele tem muitos gases. Ele se retorce, se contorce e tal. E cada contorcida, retorcida que ele faz... sai muitos gases, assim, muitos gases mesmo. Mas graças a Deus ele tá conseguindo soltar os gases, né? Ele tá conseguindo fazer cocô, ele tá evacuando normal. Ele faz cocô mais ou menos uma vez por dia. Não são todos os dias, ele consegue, tipo, 2, 3 dias ele faz em seguidinho, assim, direto. E aí ele dá uma pausa de 1 ou 2 dias e aí depois volta a fazer cocô direitinho, de novo. Mas o importante é que ele tá ganhando peso, que ele tá crescendo, né? A gente vê a diferença de quando ele chegou do hospital pra agora, como ele já tá gordinho, as bochechinhas, as carninhas das pernas, porque antes ele era a pele bem enrugadinha, porque ele era bem pequenininho, magrinho, né? E agora ele tá crescendo, ganhando peso, graças a Deus é o que importa. Enfim, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente no crescimento do canal, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!